Oi pessoal, Sharon por aqui. Eu vim mais uma vez para compartilhar com vocês como foi que nós tomamos a decisão de tirar nossos filhos da escola e trazer eles para o ensino domiciliar, né, para o homeschooling. Muita gente tem me perguntado lá no Instagram, eu demorei bastante para fazer esse vídeo. É bem difícil, bem corrido para mim achar um tempo para gravar. Então eu tô aproveitando agora que as crianças dormiram para poder contar um pouquinho. Foi uma decisão que a gente não tomou do dia para noite, nem tomamos sozinhos. Então, para quem não sabe, né, nós temos 6 crianças aqui em casa. O mais velho tem 10 e os outros são todos menores. E eu sempre fui apaixonada assim por criança, por desenvolvimento infantil, por educação. E eu e meu marido sempre tivemos a ideia, a visão e a opinião de que a educação dos nossos filhos era nossa responsabilidade e não da escola. A gente sempre teve desejo de fazer homeschooling sendo domiciliar, mas nós achávamos que isso era inconstitucional no nosso país. Então, quando o nosso filho, nosso primeiro filho, ele fez idade de ir para a escola, nós matriculamos ele na escola e mandamos. E ele frequentou por 2 semanas a escola e veio a pandemia. Então, com a pandemia, ele ficou muitos meses sem receber nada da escola, né? A escola, toda aquela função de adaptação, as escolas não tinham um preparo ainda para mandar materiais online, não sabiam como ia fazer, não tinha sistema, então tudo estava em adaptação. E ali a gente viu, olha, a gente não pode realmente depender da escola. Como eu já tinha uma noção, e eu sempre fui apaixonada principalmente pela parte de alfabetização infantil, então eu disse, não, essa responsabilidade é minha. E eu tomei as rédeas do ensino dele e alfabetizei ele em casa naquele ano. Então ele foi alfabetizado em casa, ele aprendeu as letras, ele aprendeu os fonemas, ele aprendeu a ler, ele aprendeu a escrever, e os números e primeiras adições e subtrações básicas, assim, a gente trabalhava e brincava em casa com jogos e brincadeiras assim mesmo durante o dia. E ele aprendeu a fazer essas coisas. Quando retornamos da pandemia, nós estávamos mudando de cidade também, e ele entrou no segundo ano, ele já sabia ler e escrever, e ele começou a pedir muito que ele queria aprender letra cursiva. E aí eu lembro que na época eles não estavam aprendendo ainda no segundo ano, eu fui conversar com a professora deles, se eles estariam naquela época. Olha, prof, ele está querendo aprender, eu já posso começar a ensinar. E a prof disse assim para mim, não, Sharon, não ensina ainda, porque as outras crianças, elas estão mais atrasadas um pouco, porque tinha essa dificuldade, né, da pandemia, tinha muitos pais que não sabiam como fazer. Então, a gente vai demorar um pouquinho com a letra cursiva, a gente vai arrastar um pouquinho, mas eles vão ver. Eu vou começar a inserir só no fim do ano, mas depois eles vão continuar trabalhando, então não adianta muito, porque ele já está adiantado, eles estão tendo dificuldade na letra bastão e ele não tá. Tá, nós deixamos assim, foi meu maior arrependimento, foi aceitar essa decisão de prorrogar para depois, quando ele tinha desejo, ele tinha vontade por fazer aquilo. E aí eu expliquei para ele, olha filha, a prof pediu pra gente esperar um pouquinho e tal. E aí no segundo ano foi tranquilo, ele terminava muito rápido as matérias da escola, a prof foi muito sábia, assim, deixava uns jogos pedagógicos, algumas coisas no fundo da sala de aula para quem terminava rápido. E ele terminava super rápido, ia lá, pegava um joguinho pedagógico e ficava brincando com o da sala. Quando ele passou para o terceiro ano, ele acabou pegando uma professora que não entendeu muito ela não quis dar seguimento, vamos dizer assim, no trabalho que a professora do segundo ano tinha feito. Então, a prof do segundo ano tinha só mostrado, assim, algumas letras cursivas, mas não tinha trabalhado, e a prof do terceiro ano não teve essa paciência de pegar de onde eles pararam, de onde a turminha parou, e começar dali em diante. Ela era uma professora de quarto ano, né, e pela BNCC, terceiro e quarto ano são mais ou menos o mesmo nível ali, as mesmas matérias, e ela resolveu passar o que ela tinha trabalhado no ano anterior, no quarto ano, para os alunos que estavam no terceiro ano, só que eles não conseguiam acompanhar, eles não sabiam aquilo. Então ela começou a passar já muito textos assim em letra cursiva,
E o Josh, ele demorava muito para copiar, porque ele não sabia o traçado das letras. E ele chegava chateado em casa, chegava chorando, chegava dizendo: mãe, eu não consegui copiar de novo, eu fiquei sem recreio, o prof me deixou sem recreio porque eu não consegui copiar. E eu falei: ah, filho, e os outros colegas estão copiando, não estão? Ele disse: não, mãe, tem uma menina que termina, mas os outros têm dificuldade também. Eu fui até a escola, conversei com a prof disse: não, é assim mesmo, eles vão aprender copiando. Eu disse: prof, mas não tem como a gente trabalhar primeiro só as letras, as palavras, porque ele não consegue fazer o traçado de uma letra, então sair copiando um texto é bem difícil, assim, assustador para ele quando ele vê o tamanho daquele texto, o quadro cheio, em letra cursiva, e ele não sabe nem copiar a primeira palavra, aquilo demora muito, já começa a angustiar ele, já começa a deixar ele ansioso. E ela disse: não, traz um caderno de caligrafia para mim. Eu mandei o caderno de caligrafia, mas ela nunca passou a caligrafia. E eu quis passar a caligrafia para ele e trabalhar a letra cursiva com ele em casa naquele terceiro ano. Só que a gente começou a ter um problema, um impasse, que era o seguinte: ele não terminava de copiar na sala de aula, na escola, né? E o que acontecia? Muitos alunos não terminavam de copiar. A prof disse: não, olha, muitos alunos estão com a mesma dificuldade. E quando ela identificou que muitos alunos estavam com a dificuldade, o que ela fazia? Ela tirava uma foto do material, né, do quadro, do que não havia sido copiado, e mandava no grupo do WhatsApp para que a gente terminasse em casa com as crianças. Então, de manhã, ele estudava tarde, de manhã, ao invés de eu trabalhar a letra cursiva com ele, né, fazer um trabalho com ele daquilo que eu sentia que ele estava tendo necessidade e dificuldade, eu não podia fazer aquilo, porque eu tinha que fazer com que ele terminasse aquilo que ele não havia copiado do conteúdo que ele precisava ter em caderno. Então, nós passávamos a manhã inteira, porque era muito dificultoso, ele não sabia, né? Era muito dificultoso aquilo. E ele sentava com raiva, ele chorava, chorava, dizia: eu sou burro, eu sou o maior burro do mundo. Eu disse: filha, tu não é burro, tu só tá aprendendo. Mas eu não sei, eu não sei. E aquilo começou a trazer uma angústia, uma ansiedade, ele não tinha mais desejo de ir para a escola, ele não tinha mais desejo de aprender. E aí, o que acontecia? Ele passava a manhã inteira, às vezes, copiando. De tarde, ele ia para a escola e ele passava a tarde inteira copiando para não conseguir terminar de copiar. E quando ele voltava para casa, eles já iam, né, fim da tarde, já iam jantar, dormir, tudo se preparar para outro dia, porque eles têm costume de levantar cedo. Então ele levantava cedo e no outro dia ele já sabia que ele ia levantar cedo e ele tinha que terminar as coisas do dia anterior que ficaram. Então ele ia passar a manhã inteira copiando e ele ia passar a tarde inteira copiando. E aquilo ali começou a angustiar muito ele, e aquilo não fazia sentido, e o traçado das letras não fazia sentido. E aí o material que era passado, além de ser, né, nesse formato assim, de letra que ele não conseguia, ele não entendia. Ele disse: mãe, eu não entendi nada disso, eu não entendi nada. Eu disse: tá, filho, mas a prof não explicou e tal. Ela disse: não, ela leu o texto para nós, mas eu não entendi nada do que ela falou. Mãe, eu não entendo o que ela fala, explica para mim, eu entendo do teu jeito. Então, é como eu falei, eu tenho 6 filhos, né? E eu não conseguia. Tava se tornando difícil poder dar atenção para os outros. Então, às vezes, a gente queria levar na pracinha, brincar com coordenação, fazer um jogo, alguma coisa. E eu tinha que parar tudo, não podia dar atenção para os outros, não podia estar jogando, porque tinha que estar com ele para que ele terminasse aquela matéria, aquele conteúdo. E que não ia atender a necessidade dele, estava ficando uma lacuna, mas eu tinha que terminar aquele, e aí não podia dar muita atenção para os outros, e em compensação os outros começavam a chorar, a chamar a atenção, andar por cima e amamentando enquanto fazia aquelas tarefas. Então começou a ficar muito sobrecarregado, muito pesado, o clima começou a ficar muito pesado dentro da nossa casa por causa disso. Então nós tínhamos que fazer coisas que atrapalhavam nossa rotina e que não estavam fazendo bem psicologicamente nem intelectualmente, ele não estava conseguindo desenvolver, e isso bloqueava ele até para que ele pudesse entender o conteúdo em si, não só a escrita, mas já não conseguia entender o conteúdo. Com essa mesma professora, ele gostava muito de matemática e ela passou multiplicação num dia e ele nem aprendeu o conceito de multiplicação direito, no outro dia já estava fazendo divisão. Então ele não tinha uma base
e já foi inserido outra coisa nele. E foi só aumentando, aumentando, e eu fui lá de novo na escola, eu conversei com a direção, eu conversei com a supervisão. Eles disseram, olha, nós não temos outra professora, nós não temos outra turma para trocar ele. Nós já conversamos com a prof, ela não vai mais mandar as fotos da matéria que é para copiar para casa, porque muitos pais têm vindo aqui e reclamado que ela tá mandando matéria para casa para copiar. Então a situação piorou, porque agora o que aconteceu? Ele não tinha terminado a matéria e também as fotos não iam para casa, porque eles acharam que o problema era que os pais não queriam copiar em casa. E o problema não é que a gente não queria copiar, é que ele não conseguia copiar, ele não estava no nível de copiar aquela quantidade de coisas, aquele tamanho de coisas que estavam sendo dadas, ele não tinha chegado naquele nível ainda. E ela não podia rebaixar o nível, ou não queria rebaixar o nível, porque se muitas crianças estavam tendo problema, tecnicamente ela poderia voltar atrás, mas enfim, não tenho que entrar nesse mérito. Mas era a dificuldade do meu filho e ela não conseguiria trabalhar, não estava disposta a trabalhar e estava causando um problema intelectual, emocional e um problema na nossa rotina. Então esse foi o problema que a gente teve com o Josh. E ele começou a voltar para casa chorando, ele ia para a escola chorando no caminho, ele voltava chorando. Quando começava a chegar perto do horário de ir para a escola, ele se escondia atrás da porta do quarto dele, ele se acocorava assim de 4 e começava a chorar e dizer, mãe, eu não quero, me tira, mãe da escola, me tira, eu não quero mais ir. E aí, nesse meio tempo, a gente tem uma outra filha, né, a Mika, que entrou na escola, entrou na educação infantil, e ela foi para a escola com aquele desejo assim, de que ela ia para a escola, ela ia trabalhar com letras, com números, que ela ia aprender a ler e fazer trabalhos como o irmão dela. E quando ela chegou, não tinha nada disso. Então ela foi super animada no primeiro dia e ela voltou frustrada para casa. E ela disse, mãe, eu não quero mais ir para a escola. Eu disse, por que não quer ir para a escola, filha? Ela disse, não teve nada lá para mim aprender, não tem letras, não tem números, não tem nada divertido, não tem nada de ficar inteligente. Ela diz assim. Eu disse, não, filha, primeiro dia, né, tem que conhecer os coleguinhas, tu vai brincar, tem outras coisas, não são só letras e números, e tudo isso a gente explicou pra ela dentro de casa. Mas ela foi no outro dia e ela se sentiu frustrada e ela não queria mais ir. E ela chorava, chorava, chorava que não queria voltar pra escola. E ela não queria mais ir, assim, a gente teve um período bem difícil de adaptação com ela. E eu ia pra escola, levava ela, ficava lá sentada, esperando, ela chorava, chorava, descia e não ficava, eu tinha que ir embora com ela pra casa. E até que a gente foi conversar com a diretora super acessível da escola dela, assim. Só que ela dizia, eu não quero, eu venho pra cá só pra brincar, eu tenho um monte de irmãos em casa eu brinco, eu quero aprender, a minha mãe me passa as coisas que eu quero aprender em casa, então. Porque eu já tinha esse hábito, né, de passar pra ela trabalhar letras, números, brincadeira, o nomezinho dela, ela sabia escrever, o nomezinho dos irmãos, e ela ansiava que ela ia aprender o nome dos colegas e ter esse tipo de brincadeira na escola e não estava correspondendo com aquilo que ela esperava. E aí a diretora disse para ela ficou um tempo sem ir, né? E ela ficou um tempo sem ir na escola, que nesse meio tempo eu voltei a trabalhar e eu não tinha como ficar com ela da 1 até as 3, 4 horas e ela não ficar na escola e voltar com ela. Então eu tinha que voltar para o horário de trabalho, ela acabou ficando umas 2 semanas, não funcionou o período de adaptação. E aí eu voltei a trabalhar e ela ficou umas 2 semanas sem ir na escola. Eu conversei com a diretora e a diretora chegou e disse para ela assim, olha, Micaela, se tu não vier para a escola, existe um órgão que vai lá na tua casa, o conselho tutelar, eles vão ir na tua casa e eles vão prender teu pai e tua mãe, porque tu tem que vir pra escola, uma criança não pode ficar sem estudar. E ela ficou super assustada com aquilo. E ela começou a ir pra escola porque ela ficou com medo. Ela disse, não quero que meu pai e minha mãe sejam presos, eu vou ficar com quem? Vou ficar sozinha no mundo. E ela começou a ir pra escola por causa daquilo. E aí ela ia pra escola, ela gostava dos amiguinhos e tudo. Aí trocou a professora da turma, ela gostava da professora da turma, a professora da turma até foi um pouco mais, a professora que trocou, né, foi um pouco mais sensível, assim, com ela,
os lápis aquarela pra ela. Ah, então pinta aqui com aquarela, faz isso aqui. E aí ela começou a se sentir mais estimulada, assim, um pouquinho mais animada. Ela começou a ir pra escola, mas ela dizia: olha, mãe, eu vou pra escola pra brincar e pra conhecer novos amigos, mas eu venho pra casa pra aprender. Então a gente ficou nessa situação assim. O Josh não estava aprendendo, estava tendo dificuldade. A Micaela ia para a escola para brincar, se divertir, lanchar e voltava para casa para aprender. Nesse meio tempo, o Hiram entrou, começou a ir para a escola, mas ele ia, não tinha problemas assim com a escola, mas ele sempre dizia que preferia ficar em casa. E aí nós acabamos descobrindo, né? A gente conversou com uma amiga que estava já estudando sobre homeschooling, estava tendo problemas com o filho na escola também. E ela disse: olha, é constitucional, não é contra a lei e tal. E aí ela tirou o filho. E aí o nosso menino, quando ficou sabendo assim, ele ficou enlouquecido. Mãe, pode, não é proibido. Me tira, não quero mais, nunca mais eu quero botar meus pés na escola. E a gente levou um tempo até tomar a decisão, porque passa um monte de coisas pela mente, né? E a primeira coisa que me passou foi a partir do momento em que eu tirar ele da escola, que ele tá tendo a maior dificuldade, os outros dois não vão mais querer ir. Então eu vou ter que fazer um planejamento para ele, educacional, um planejamento para outra idade, né, para 7, planejamento para o outro. Então eu teria que fazer o planejamento educacional para 3, e aí eu tinha a menina pequena de 3 anos que também ia querer participar. E aí eu comecei a pensar, nossa, como é que eu vou dar conta de fazer 4 tipos de planejamento? Né? Eu entrei em sala de aula, já dei aula, assim, já lecionei, mas é muito diferente. Tu prepara um plano de aula para 30 alunos, agora eu teria que preparar 4 planos de aula diferentes para crianças em idade diferente, né? E eu seria a professora com 4 planos, eu seria a tia da limpeza, eu seria a diretora, eu seria a supervisora, eu seria a merendeira. E no meio de tudo isso ainda tinha 2 pequenos amamentando. Então a gente ficou assim um pouco apreensivo de como que a gente vai fazer para tornar isso possível. E nós ainda morávamos num apartamento com 6 crianças, então nós vamos manter os 6 aqui dentro, como é que vai ser? Vai ser complicado, não sei se eu vou dar conta disso, de limpar, lavar, levar as coisas da casa, toda a rotina e preparar esses planejamentos diferentes e as aulas educacionais para cada um deles, assim, de acordo com a necessidade. Então foi um pouquinho complicado, a gente demorou um pouco para tomar essa decisão, mas era eles que pediam sempre, eles pediam muito, a gente tinha o desejo, mas a gente tinha medo de não conseguir fazer, e as crianças pediam muito. E aí eu lembro que a gente estava conversando um dia e eles disseram: mãe, a gente não aguenta mais ir pra escola, a gente tem amigos, a gente tem conhecidos lá. E aí o Josh diz assim pra mim: mãe, eu tenho 2 amigos e meio. Eu disse: como que você tem meio amigo, filho? Ele disse: não, é que um às vezes é, às vezes não é, então eu conto só metade. Eu tenho mais amigos fora da escola do que dentro. E aí a Micaela era a mesma coisa, a Mica falava com todo mundo, mas não amigos, assim, amigos. E aí a gente começou a perceber, bom, então o social deles não está dentro da escola. Falei: não, mãe, a gente gosta mais quando a gente vai na igreja, nas atividades da igreja, porque são crianças que estão aprendendo a mesma coisa que a gente se sente mais livre para poder ser quem nós somos, a gente se sente mais à vontade, faz mais amizades quando a gente vai na pracinha e faz amigos ali e tal. Então a gente percebeu que o círculo de sociabilidade deles não estava dentro da escola. Então essa era a primeira questão, né, que a maioria que a maioria das pessoas se pergunta é como vai ficar o social das crianças, porque não tem contato com outras crianças. No nosso caso, eles têm contato com outras crianças, eles são 6 dentro de casa, então eles vão brigar entre eles vão resolver o conflito entre eles. Eles chamam um ao outro para brincar, para jogar carta, para jogar bola, para todas essas coisas, então eles já têm aquele convívio, eles aprendem como lidar um com o outro. E quando há necessidade, a gente interfere, claro, né? Ó, isso aqui não pode, isso aqui pode, continua, ó, não, isso aí tu tem que resolver, não, agora o pai e a mãe vão intervir. Então, eles têm esse contato já dentro de casa, por meio dos irmãos, e
todos os dias, às vezes 2 vezes por dia, eu descia e levava eles à pracinha para que eles tivessem contato com outras crianças, que não só os irmãos, e também na igreja, as crianças que eles têm contato, né, na primária, as atividades extras que são feitas. Então, assim, eles tinham contato e para eles essa socialização era mais eficaz do que o que eles tinham na escola. Então, foi o primeiro ponto que a gente, um dos pontos, né, que a gente percebeu. E aí, o primeiro ponto principal, assim, para nós foi que realmente eles pararam de ter o desejo de aprender, eles não tinham desejo mais de aprender. Eles iam para a escola só para, como o Josh dizia, para me traumatizar. Ele dizia assim, mãe... Aí eu lembro que a gente estava conversando um dia, ele disse assim, mãe, tu nos ensinou a ler, tu nos ensinou a escrever, tu nos ensinou as contas, tu nos ensinou geografia, tu nos ensina os animais, ciência, cores. A gente vai na escola para quê? A gente vai na escola para se traumatizar, então. A gente vai lá, se traumatiza e aí a gente volta para casa para te destraumatizar e para te ensinar. E aí a gente tomou um susto com aquilo. A gente começou a pensar, é verdade. O que a gente está fazendo dos nossos filhos? Porque o meu desejo, principalmente, sempre foi que eles amassem aprender. E eles sempre tiveram aquele desejo, aquela ânsia por aprender. E agora o fato de eles estarem indo e perdendo os estímulos estava fazendo com que eles fossem perdendo esse desejo de aprendizado. Então, quando tu falava estudar, ai, pegar caderno, ai, escrever, estudar. E eu fiquei, nossa, antes deles irem para a escola, eles têm desejo por aprender, por querer mais, e de repente agora cada vez menos. E eles vão passar anos na escola perdendo, fazendo de conta que estão aprendendo, mas perdendo esse desejo. Foi a minha experiência, tá, gente? Talvez tenha. Eu sei que tem muitas pessoas que a escola funciona, crianças que se adaptam, mas no meu caso, né? No nosso caso, a nossa família não estava funcionando. Para os nossos filhos estava sendo assim, eles estavam perdendo o desejo e o amor pelo aprendizado. E isso me deixou muito frustrada. E o fato dessa parte emocional do Josh estar desenvolvendo uma ansiedade muito grande, uma tristeza muito grande, uma depressão muito grande, fez com que a gente decidisse tirar. Então a gente falou, e aí eu lembro que a gente estava conversando, eu disse, como é que a gente vai fazer? Eu disse, não sei, mas a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que dar um basta aqui, porque se a gente continuar levando na escola, daqui pra frente vai ser pior. E aí a gente resolveu que a gente iria tirar. Então foi assim que a gente decidiu trazer nossos filhos para a modalidade de ensino domiciliar e não mais manter no escolar, porque chegou nesse ponto onde nós não conseguíamos nos ajudar, né? A educação diz que ela é primazia da família e em conjunto com a escola, só que chegou um ponto onde eu queria trabalhar uma coisa, a escola queria trabalhar outra, e eu fui várias vezes, mas a gente não conseguia se entender mais, a gente não conseguia trabalhar em conjunto. O que eu sentia que era necessidade para os meus filhos, para eles não importava muito, importava que seguisse o currículo e o conteúdo, e se não pegou agora, um dia pega, e se isso estava fazendo eles perderem o desejo ou não, era um problema que se resolvia depois, e para mim não é um problema que se resolve depois, é um problema que se resolve agora. Então, quando eu senti que a gente começou a se atrapalhar, eu passei a atrapalhar o sistema educacional, e o sistema educacional escolar passou a atrapalhar a minha rotina familiar e o que eu esperava para os meus filhos. Então, a gente decidiu que romper esse laço seria melhor para nós e para nossa família. Foi assim que a gente chegou à decisão. Eu queria compartilhar com vocês até, inclusive, para muitas pessoas que pensam, né, que é inconstitucional. Primeira Lei de Direitos Humanos Mundial diz que a primazia pela escolha da educação é da família. Então foi uma escolha e não apenas nossa, né? Como pais, muitas vezes as pessoas perguntam, tá, mas como é que vocês vão fazer essas crianças pedirem para ir para a escola? Eu nunca obriguei eles a saírem da escola, inclusive quando eu fui tirar, eu chamei a Micaela e disse, Micaela, a mãe vai tirar um ano, mano, não quer mais ir, mas tu não precisa sair da escola, tu pode continuar indo à escola, né? E ela disse, não, mãe, eu não quero mais ir para a escola, eu quero ficar em casa aprendendo contigo.
E o Hiram foi a mesma coisa, então foi uma escolha deles, não foi uma escolha nossa que a gente impôs para os nossos filhos. Hoje em dia, faz um pouquinho mais de um ano que a gente está praticando o ensino domiciliar, é pouco tempo em relação a outras famílias, mas é a nossa experiência. Eles, eles dizem, mãe, eu nunca vou levar meus filhos para a escola. Isso é um atentado para a infância. É muito melhor a gente estudar em casa. É muito melhor. Eu costumo dizer que assim, é muito melhor para eles. É muito mais difícil para nós como pais, porque é uma responsabilidade grande. Quando tu manda para a escola, é mais fácil. Aquele tempo em que eles estão na escola, tu pode fazer outras coisas, tu pode substituir por outras coisas. Tu não fica com aquela responsabilidade de, olha, que tipo de conteúdo eu tenho que ensinar, que maneira eu tenho que ensinar, olha, isso aqui não está sendo eficaz. Qual é a outra maneira que também pode ser ensinado o mesmo conteúdo? Olha, eu vou tentar outra coisa. Nossa, não funcionou de novo para o meu filho. Vou ter que tentar ensinar a mesma coisa de outra maneira e procurar, às vezes, formas diferentes de ensinar a mesma coisa até que a criança chegue no entendimento. Então, se torna muito mais difícil o trabalho familiar do que levar para a escola. Para mim, seria muito mais fácil levá-los até a escola, deixá-los lá. Olha, o professor é responsável pelo ensino e se ele não está ensinando e o meu filho não está aprendendo, o problema da escola é que não está resolvendo o problema, porque eles deveriam ser responsáveis pela educação. Mas isso não é assim, não funciona para mim, porque para mim a responsável pela educação dos meus filhos sou eu. Deus confiou eles a mim, então a responsabilidade deles é minha. É claro que nós, como pais, sempre podemos e devemos buscar ajuda. Se a gente tem dificuldade com a educação dos nossos filhos, a gente vai buscar, seja levando para uma escola, seja buscando um tutor, seja aprendendo como ensinar da maneira como for melhor para os nossos filhos. Mas cada um de nós é especialista naquela criança, porque Deus nos deu a, não só a criança, mas o direito de receber revelação e inspiração para como trabalhar com aquele filho. E eu acredito nisso. Então, eu acredito que talvez eu poderia estar fazendo outras coisas, poderia estar trabalhando, poderia estar estudando, fazendo outras N coisas enquanto eles estivessem na escola. Mas existe uma frase que eu gosto muito que diz que nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. E quando eu comecei a ver meu filho entrar em depressão, em ansiedade, quando eu vi eles perdendo o gosto pelos estudos, pelo aprendizado, ah, eu comecei a considerar aquilo como não sendo um sucesso familiar e como nenhum sucesso na vida compensa esse fracasso. Então eu decidi que seria melhor abrir mão de qualquer outra coisa para cuidar disso neste momento. Eu sei que não vai ser para sempre, vai chegar um dia em que eles vão andar sozinho, com as próprias pernas, eu não vou mais precisar ensinar, eles vão buscar por eles mesmos. Por enquanto é cansativo, é exaustivo, mas ao mesmo tempo é muito gostoso poder ver eles aprendendo, poder ver eles felizes, poder ver eles criando esse desejo por aprender mais de novo. Então tem sido uma experiência muito difícil, mas ao mesmo tempo muito gostosa e que tem feito a gente sentir que, olha, não tem sido um fracasso. E quando a gente escuta eles mesmos falando isso dentro de casa, olha, eu, eu me sinto muito melhor, é muito melhor quando eu aprendo dentro de casa. Eu me sinto livre para me expressar, para falar, para perguntar. Então isso é muito gostoso, sabe? Isso faz com que renove as forças daquele cansaço do dia. Eu queria compartilhar com vocês, até anotei nas minhas anotações, eu estou sempre estudando sobre ensino domiciliar, educação, essas coisas assim. E tem uma lei, a lei número 8.089, de 1990, no artigo 3º, né, que dispõe sobre o Instituto da Criança e do Adolescente. E ela fala um pouquinho sobre como deve ser o trato, assim, com as crianças, e ela diz o seguinte: a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo de proteção integral que trata esta lei, assegurando-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhe
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e igualdade. Então, quando eu estava estudando, essa lei me chamou muita atenção, porque as oportunidades e as facilidades para o desenvolvimento humano, e isso não é uma coisa apenas religiosa, é algo que está na lei. O desenvolvimento, para facultar o desenvolvimento, é necessário desenvolvimento físico, desenvolvimento mental. A capacidade mental dos nossos filhos estavam sendo afetadas, a capacidade emocional deles estava sendo afetada. Então, eles têm que ter também oportunidades de moral, e na escola eles não estavam aprendendo sobre moralidade, pelo contrário, eles ficavam expostos a muitas coisas que não são morais, e eles são bem pequenos, e eles chegavam às vezes em casa e diziam: mãe, eu ouvi isso, mãe, eu ouvi aquilo, eu vi um menino fazendo isso, eu vi um menino fazendo aquilo, eu não me sinto à vontade, eu não me sinto à vontade com o linguajar, com as roupas que estão usando, então eles se sentiam mal com aquilo também, e é algo da nossa moral, do nosso espiritual. E aquilo ali fazia com que eles tivessem menos sociabilidade. Então, em vez de aumentar a sociabilidade, diminuir a sociabilidade deles, prejudicava a parte mental. Eles estavam entrando, né, principalmente o Josh, assim, em ansiedade, em depressão. A parte espiritual foi completamente retirada da educação, porque eles dizem que a educação tem que ser imparcial, mas no final não é imparcial, ela simplesmente ensina a não existir um Deus, a não acreditar em alguém maior, mas a lei diz que tem que assegurar as oportunidades e facilidades a fim de lhe facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e igualdade. Então, nós não sentimos que a lei estava sendo cumprida ali também. Então, a gente resolveu tirar por causa disso. Assim, a gente está também cumprindo com a lei e a Constituição do nosso país. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar uma mensagem aqui embaixo, pode mandar no direct no Instagram. Fiquem à vontade. Talvez o vídeo ficou um pouquinho longo demais, mas eu não tinha como contar rapidamente, assim, porque não foi uma história e não foi uma decisão de uma hora para outra, simplesmente tomamos. Foi algo que levou um tempo e várias coisas foram acontecendo até que a gente chegasse a essa conclusão e essa opção. Então, espero que isso possa ajudar vocês a refletirem como tem sido a educação para os filhos de vocês, na casa de vocês, e a pensar naquilo que é melhor para a família de vocês, tá? Sempre lembrando que nenhum sucesso na vida compensa um fracasso no lar. Tchau!